Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Tô aqui para dar um recadinho super importante, tá? Vocês vão ver que nesse episódio tem legenda. E por conta do problema de áudio que nós tivemos nesse episódio, a gente pediu para colocar legenda para facilitar para todos vocês, tá bom? Então é isso, bom episódio, gente. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lilás Podcast. Eu sou a Laís Carvalho. Eu sou a Liliane, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o câncer infantil. Nosso tema de hoje é sobre o câncer infantil. Para isso, nós trouxemos a Marina, mãe do Heitor, nosso herói. Marina, Prazer, muito meninas. obrigada pela tua presença aqui com a gente. Ela vai estar contando um pouco do testemunho dela, né, da experiência dela com Deus, né? E muito obrigada pela tua presença, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada A pela gente está muito oportunidade. honrada por receber você aqui. Obrigada pela oportunidade dessa abertura, né, de falar sobre o câncer infantil. Eu acredito que aqui vão ter muitas informações valiosas, né? Tanto para quem não tem noção nenhuma do que é o câncer infantil, os pais que estão assistindo a gente, como para mãe oncológica, né, que está muitas vezes solo, para os pais oncológicos também, né, que muitas vezes ficam perdidos, porque quando você recebe o diagnóstico, é como se abrisse uma cratera, assim, no seu pé, na sua frente, e você fica como se fosse barata tonta, não sabe para onde vai, não tem informação concreta de nada. E aí seu filho é colocado para fazer um tratamento que tem 30% de chance de vida, né? Eu vou começar falando isso. O Heitor, ele era uma criança super saudável, né? Ele foi diagnosticado com 2 anos e 4 meses. Ele sempre foi muito gordinho. Eu passava ele no pediatra a cada 6 meses, né? Mãe de primeira viagem. Então eu era desesperada. E a cada 6 meses eu levava Super ele. protetora, né? Sim, ele sempre fez, tanto eu quanto meu marido, né? Quero, na verdade, iniciar agradecendo toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha sogra, enfim. E a Deus também, porque eu estou aqui hoje para a glória de Deus, né? Porque logo logo eu vou contar a experiência para vocês. Mas voltando ao Heitor e ao meu marido, nós sempre fomos pais muito preocupados. Então era o nosso primeiro filho. E a gente sempre levou ele no pediatra. A cada 6 meses ele passava com os melhores pediatras do nosso bairro. E nenhum pediatra notou. E ele nunca teve nenhum inchaço na barriguinha, porque o câncer dele é o câncer neuroblastoma da adrenal, em cima do rim. Então, geralmente, a barriga incha. Ele não teve nada disso na barriguinha. Nenhum sinal, Nenhum nada. sinal, nada. Nada. E o hemograma dele era normal, exame de urina normal, fezes normal, exames todos normais. E uma vez só, nós estávamos na praia, ele começou a chorar muito, chorar muito. Aí meu marido falou: será que ele tem autismo? Não sei, porque ele estava chorando tanto que estava estranho. Nós fomos atrás, perguntamos pro pediatra, ele falou: não, é normal, é da idade, do crescimento. Ele tinha 1 ano e meio. E aí, com 2 anos e 4 meses, numa noite ele começou a contorcer a barriguinha. Mas antes disso, eu vou falar de novo, ele nunca teve nenhum sinal. Porque muitas pessoas, muitas mães procuram lá no Instagram, falando: mas você não percebeu? Como vocês não viram? Né? E essa culpa a gente não pode carregar, porque eu sempre levei o meu filho pediatra, né? Inclusive 2 pediatras diferentes, né? E ele nunca teve nenhum sintoma. Então, com 2 anos e 4 meses, ele começou a contorcer a barriguinha, ele estava dormindo, e aí começou a contorcer a barriguinha e febre. Aí meu marido falou: estranho, né? Será que é, sei lá, pence, algo assim? E nós levamos ele no pronto-socorro, né? Eu já nem esperei, porque eu era assim. E aí levei ele no pronto-socorro, no hospital, fez exame de sangue, fez exame de urina, fezes, tudo normal. Novo, tudo normal. Aí a plantonista me chamou, a doutora me chamou e falou: olha, mãe, deve ser uma gastroenterite ou uma virose, algo assim, né? Porque ele tava com febre. Ela falou: vou passar um antibiótico, você volta pra casa, se ele piorar, aí você volta amanhã. Eu falei: doutora, eu não vou sair daqui sem o ultrassom abdominal do meu filho. Porque o que eu imaginava que era apêndice, porque ele continuou contorcendo a barriguinha, mesmo tomando medicações. E aí, a médica disse assim pra mim, eu nunca me esqueço. Ela falou: olha, eu vou fazer, mãezinha, porque você tá muito insegura e me pedindo muito, mas é desnecessário colocar o seu filho pra fazer um ultrassom. Falei: tudo bem.
tem problema, a gente fica aqui esperando, ah, vai demorar, não tem problema. Aí nós ficamos lá, o Heitor começou a passar muito mal, ele começou a ficar muito branco, enfim, aí colocaram ele na observação. E o biomédico chamou pra fazer o exame. Eu entrei com ele, meu esposo não estava, estava minha mãe, meu esposo estava trabalhando. E aí nós entramos pra fazer o exame, né, o ultrassom. Ele colocou, o Heitor era muito bonzinho, né? Ele colocou o Heitorzinho deitadinho assim, eu fiquei do lado. Ele com aquela carinha que não tava entendendo nada, né, criança. Aí o biomédico começou a fazer o exame. Eu percebi que ele começou a ficar com uma cor branca, assim, o médico. Ele começou a olhar e voltar e voltar. Eu falei, doutor, tá tudo bem? Ele falou, você já fez algum ultrassom no seu filho? Algum exame de imagem? Eu falei, não, ele tem 2 anos, 4 meses. O pediatra acha desnecessário fazer, né, ultrassom. Ele falou, entendi. Aí ele foi até, ele falou, só um minutinho, eu vou chamar a médica. Aí quando ele falou, só um minutinho, eu vou chamar a médica, gente, eu comecei a ficar mole, assim, porque pergunta pra uma mãe, qualquer resfriado, uma gripe, qualquer coisa, que tem filho sabe do que eu tô falando, você fica desesperado. E aí ele foi chamar a médica entrou na sala e ela falou assim pra mim, olha, teu filho ele tá com um nódulo desse jeito, eu dentro da sala ainda de ultrassom. Olha, teu filho tá com um nódulo em cima do rim e ele tem 8 centímetros e tá com hemorragia. Por que ela fez isso? Ela teve que me falar, ela teve que ser fria pra me falar, porque não tinha tempo. Tava com hemorragia, era hemorrágico. Gente, ninguém percebeu, nenhum médico. Nenhum médico. Ainda bem que você foi incisiva. E ela fez o exame também na sala, aquele de apertar a barriguinha, tudo. Não encontrou nada, tanto que ela ia me mandar pra casa. Uhum. Então, todos os pais que me procuram, eu falo, gente, o pediatra tem que ter, porque eles falam que é muito cedo pra fazer um exame num bebezinho de 6 meses. Talvez, não sei, né? Talvez, se tivesse feito precocemente um ultrassom, um simples ultrassom, ele não precisa de sedação pra fazer um ultrassom. Exato. Talvez a sobrevida dele tivesse aumentado, talvez ele não tivesse sofrido tanto, talvez ele não tivesse vindo a óbito, né? Tantas coisas. Mas aconteceu isso, e aí a médica falou, agora ele vai ter que fazer vários exames pra ver qual que é o estágio do câncer. Falou assim. Nossa. Eu falei, Aí quando ela me falou tudo isso, jogou esse caminhão em cima de mim, eu tava sozinha com o Heitor dentro da sala. E aí eu fiquei paralisada, que eu não sabia o que fazer na hora. Eu fiquei, né? E aí eu fiquei olhando pro meu filho, eu não tava acreditando que tinha um câncer dentro dele, porque não parecia. Não aparentava, gente, nada. Aí passaram algumas horas, ele começou a ficar amarelo, começou a ficar bem assim, debilitado. E aí nós ficamos na observação, meu esposo chegou. Meu esposo também não estava entendendo nada, assim como eu. A minha mãe já estava chorando muito, porque a médica já falou que era um câncer. Era um tumor muito grande, tinha 8 centímetros, né? 7 para 8 quando foi diagnosticado. E aí o meu esposo chegou e ele, assim como eu, ficou arrasado, né? Nós estávamos no Hospital São Camilo, ele foi diagnosticado no pronto-socorro, porque eu fui muito insistente. Só que algumas mães, né, eu tenho contato com várias mães oncológicas, até ter um diagnóstico, a criança já tá no osso, tá na cabeça, tá por todo o corpinho. E isso eu queria deixar esse alerta, né, pros pediatras, né? Sim, porque eu conversei depois com vários médicos, né, que fazem eles fazem esse exame, eles colocam o ultrassom pra assim, neonatal já. A criança saiu do neonatal, quando nasce, né, da maternidade, já vai fazer um exame. E tem também agora um teste, eu lembrei, um teste de pezinho ampliado, que detecta também o câncer da adrenal, neuroblastoma. Nossa. É pago, acho que custa uns R$300, mas é super importante. O Heitor não fez esse teste ampliado. E isso tudo é muito valioso, né? sim. Porque imagine o tanto de criança que pode ser diagnosticada precocemente. Sim. E que podem, né, vir ser curadas Sim, e terem no uma vida máximo. normal. Exatamente, porque quem dera eu tivesse tido essas informações valiosas, importantes. Porque, infelizmente, não é falado sobre isso. Eu vejo nas escolas, né, fazem dia disso, dia daquilo, mas não fala, né, sobre o câncer infantil. É na escola que tem que falar para os pais saberem que existe. Para mim, existia só leucemia. Sim, Não é? é verdade. Eu não conhecia neuroblastoma,
meduloblastoma. A filhinha do Thiago Leifert tem retinoblastoma. Sim, é verdade. Então, ele tá sendo usado poderosamente para alertar. Imagine o tanto, ele postou esses dias, o tanto Sim. de pai e mãe que descobriu. Que Um descobriu. filhinho de 1 ano, 2 anos. E Com... eu nunca mesmo tinha ouvido falar sobre, né? E ele mesmo falou que muitas pessoas chamaram ele no direct Isso. para poder falar, nossa, vou levar, levei e realmente deu e não sei o quê. Não que a gente não quer fazer isso para Não. apavorar os pais, mas Jamais. alertar, Sim. porque é necessário que fale sobre isso. Sim. E o Heitor chegou a dar uma alteração no teste de pezinho dele, mas não era o ampliado. E aí nós fomos refazer o teste do pezinho, deu normal. Ou seja, provavelmente ele já tinha câncer quando ele nasceu. Uhum. Então, acho que tem que ter esse preparo. Sim. E não é algo para deixar os pais apavorados, mas tem que deixar essa opção. Ó, você quer fazer? Custa 400, 300 reais. Uhum. Tem essa opção. Quer fazer? Tá disponível. Uhum. Eu tenho certeza que todo pai e mãe vai querer fazer. fazer. E também o ultrassom abdominal é muito importante. Tem que ser um exame de rotina, assim, não de rotina, mas, sei lá, uma Sim. vez ao ano. Sim. Tem que estar Algo- incluído lá no geral, né? Pelo menos quando ele for ir pra casa, né? Tiver a alta, fazer um exame geralzão, não sei, gente. Eu não entendo muito bem de Exatamente. medicina, mas teria que fazer parte de uma rotina pediátrica, no caso, Sim, né? porque é muito básico. Eu acho Uhum. muito básico. Só um hemograma, por O exemplo. hemograma do Heitor, no dia que ele foi diagnosticado, tava normal. Uhum. A hemoglobina dele começou a cair depois de 3 dias. Ou seja, né? Algo. E quando ele foi diagnosticado, né? Ele teve que fazer vários exames. Então ele foi fazer uma tomografia. O marido entrou com ele. Quando foi fazer a tomografia, já tinha um pedaço do fígado que estava cometido. Aí falou: olha, vai ter que fazer um PET scan. Até ele fazer um PET scan, passaram 30 dias. Nossa, Nossa, isso é pelo muito convênio. tempo. Então, né? assim, isso pelo convênio. E nós estávamos no São Camilo, optei para ir para o AC Camargo, né? Porque é referência aqui em São Paulo. Optamos para ir para o AC Camargo. Chegando lá, a médica me chamou meu esposo, falou assim: olha, seu filho tem 3 meses de vida. Meu Deus. Então, assim, gente, tem que ter mais sensibilidade também para lidar com os pais, né? Porque a gente já tá passando pela maior dor. Não sei se existe dor maior, né? E eu tô aqui para alertar, para nenhum pai, nenhuma mãe passar a dor que eu e meu esposo estamos passando, porque é uma dor que eu não consigo. Esses dias eu escutei uma Mensurar. mãe falando que também perdeu um filho pro câncer, que é uma dor inenarrável, assim que fala? Inenarrável. Que não tem Não como. não tem palavras, não tem como palavras. você expressar. É isso. Imensurável, né? É. Essa dor. Imensurável. Por quê? Quando tem o órfão, né? Aí tem a viúva. E você vê que na literatura não tem nome para quem perde um Pra filho. quem perde filho. Não tem, porque não tem como explicar essa dor. Algo que realmente eu nunca imaginei passar. Não desejo para ninguém essa dor, que ninguém passe. Somente por isso que eu estou aqui. Mesmo com a minha dor, aqui alertando os pais. Que não é para deixar você apavorada, mas que tem, sim, gente, que a priminha do Heitor, os priminhos do Heitor fizeram, mas foi muito difícil. Tiveram que justificar que o priminho teve o câncer para conseguir fazer um exame. Então, assim, é algo que não deveria ser assim, entende? Uhum, Sim. sim. Não é você ter que implorar para fazer um ultrassom, para fazer um painel oncológico também, que eu fui saber depois que tem painel genético. Depois que o Heitor faleceu, que eu fui descobrir que existe. E a doutora Fernanda, obrigada, doutora Fernanda, né, que dá esse suporte. Ela é oncogeneticista do Einstein. E aí ela orientou até nós quisermos ter outros filhos, né? Se for natural ou se for fertilização, a gente tem que ter esse suporte, saber se foi algo genético, se não foi, entendeu? Então isso é muito importante. Não havia casos na família Não. de ninguém com Não. câncer de nenhum tipo. Meu tio, parte de pai, ele teve um câncer chamado teratoma, mas não tem Nenhuma relação com o neuroblastoma. Os Sim. médicos falam que foi um câncer esporádico, mas tem alguns exames ainda que estão em análise para saber se foi algo genético também pode acontecer. Sim.
Isso é um alerta também. Sim. Porque tem uma mutação que chama. Eu vou compartilhar isso com vocês, que a doutora me passou. Chama TP53. Ela passa, não importa quantos filhos você tenha, você passa essa mutação para os filhos e os filhos vão ter câncer. E a pessoa também tem, né? Chama TP53. Não deu no nosso exame, graças a Deus. Mas tem muitos casos, né? Um alerta também, que às vezes. Sim. E do diagnóstico, Marina, do diagnóstico até. Foram quanto tempo, assim, do diagnóstico até o falecimento do Heitor? O Heitor, ele foi diagnosticado em setembro de 2021. O médico falou 3 meses de Foi vida. 3 meses de vida. E aí, quando ele fez o PET scan, ele já tinha câncer no pulmão, já tinha câncer no fígado também, fora o principal, né, que era em cima do rinzinho. Ele tinha câncer do ossinho aqui da escápula até o dedão do pé. Já tava tudo acometido pelo câncer, né? E aí ele fez todo o tratamento, foi muito guerreiro, meu filho. Muito. Ele sofreu demais, algo que sem palavras, e Deus mesmo assim na vida dele, porque eu não entendia, porque chegava a quimioterapia e era algo gigantesco, assim, tipo 3 litros de quimioterapia, E ele aguentava. e ele aguentava. E aí eu falava, Deus, como essa criança, falava pro médico, como essa criança vai aguentar tomar isso? Eu diversas vezes orei pra Deus, falei, Deus, me coloca no lugar dele, porque... Pesado. E aí quando o cabelinho dele começou a cair, eu que raspei, né? Porque a enfermeira entrou no quarto, ele tomou a quimioterapia, começou a cair o cabelinho. Aí tava caindo só uns fiozinhos assim no olhinho dele. Eu falei, não, raspar. Meu marido tinha fé que não ia cair, né? Aí eu falei, raspar, porque tá caindo no olho lá comigo. Ela trouxe a máquina assim e falou assim: você quer que eu raspe? Eu falei, não. Eu falei, Deus, não dá pra fazer isso. Mesmo passando por toda essa dor com meu filho no hospital, eu tive experiências sobrenaturais com Deus. O poder de Deus. Ver muito Deus, assim, na vida do meu filho. Durante o tratamento todo, E né? várias experiências, né? Ele foi curado, né, do câncer ósseo. Ele chegou a ser curado, assim, ele chegou a ter uma redução do Sim, tumor. sim. Não, o tumor dele, ele diminuiu. Ele Uhum. fez 4 meses de quimioterapia. Certo. O tumor diminuiu para quase 5. Isso é muito. Uhum. E aí não tinha mais o câncer no pulmão. Não tinha mais o câncer no pulmão, não tinha mais o câncer nos ossos. Mas isso foi algo... Os médicos também não entendiam, não, sabe, não sabiam explicar como ele Uhum. tinha vencido o câncer ósseo. A minha mãe me acompanhava, quero agradecer a minha mãe. A mãe me acompanhou, ela saiu do emprego na época. O Heitor foi diagnosticado para ficar comigo no hospital, porque nós morávamos no hospital. Sim, Sim. eu imagino. Nós ficamos 11 meses lá. Sim. E aí... 11 meses. 11 meses. A minha mãe... Direto. Direto. A gente Nossa. tinha o médico dava um pouco de alta e ficava 5 dias. Sim. Aí voltava, às vezes ficavam 15 e voltava, Uhum. mas Sempre. foi muito tempo, assim, de luta. E de 3 meses que o médico havia dado o diagnóstico, Ele viveu 11. viveu 11. Sim, 11. E o tratamento, né, no Brasil é muito retrógrado, é algo que quero falar aqui também, porque eu fiquei sabendo depois, né, pesquisando muito, indo atrás, que tinha o tratamento chamado DFMO, na Uhum. Carolina do Norte, com a doutora Gisele Schuller também, porque ela foi muito atenciosa. Mesmo não falando a minha língua, eu falava com ela traduzindo e ela me respondia. Uhum. Então ela aceitou o Heitor lá, mas infelizmente os médicos do Brasil disseram que era um estudo, né? E tem muitas crianças brasileiras lá, assim, graças a Deus. Eu usei a plataforma do Heitor do Instagram para divulgar o DFMO, eu fiz uma live sozinha. E aí depois a mãe da Yara, que é a Jéssica, ela chama Amor Underline Cura, a filhinha dela, depois se vocês quiserem entrar. Uhum. Ela foi pra lá, ela arrecadou, depois que eu passei toda essa informação, ela arrecadou o valor, conseguiu operar a bebezinha dela lá, porque aqui no Brasil não queriam operar. Falavam que era inoperável o tumor. Ela foi.
Esse tratamento DFMO, Sim. ele é exclusivo para o neuroblastoma ou... Ele é exclusivo para o neuroblastoma e estão começando a fazer outros experimentos, né? Que é um estudo, na Sim, verdade. Mas é um estudo que que as tá dando crianças estão sendo certo. curadas, Sim. né? Se me falasse assim, é um Já tem estudo, fatos, né? mas tem fatos de crianças sendo curadas, eu iria. Com Assim, certeza. eu cheguei até a tirar o passaporte, mas infelizmente ele ficou muito debilitado, né? E de abril pra frente, ele começou a ficar muito debilitado. Então não tinha condições de ir. Mas eu tive contato com a médica em março, em fevereiro, contato com a Uhum. médica. Daria um tempo de pra ir, Sim. porque quando é diagnóstico câncer, eles liberam pra você sair Uhum. do país, né? Aham. E infelizmente não tive esse acesso. Mas fica também pais Um alerta. oncológicos, né, que estão passando aí pelo câncer com seus filhos, né? Se não me engano, tem já outros cânceres, leucemia, não tenho certeza, mas eu tenho contato também da doutora, para vocês quiserem ter acesso. E Uhum. tá sendo poderoso esse tratamento lá, na Carolina do Norte. Que bem. E as crianças têm todo o suporte lá, tanto os pais quanto a criança tem o suporte, chama Ronald McDonald, e aí ficam hospedados lá, não tem custo nenhum. Só tem o Olha. custo com a consulta. Nossa. É. Durante o seu o tratamento do Heitor, você também passou por dificuldades, Sim, né? Você teve que passar por uma cirurgia sim, sim, durante a sim, internação do Heitor, sim. né? E como que foi esse processo? Você com o Heitor internado, né? Passando por um tratamento super agressivo, né? Como que foi esse processo? A sua mãe ficou com o Heitor? Como que, né? Você teve um problema onde, assim? Como Então, que na foi? verdade, depois de tudo que aconteceu, eu descobri que era uma gravidez ectópica, na verdade, que não me relataram. Depois eu descobri que o Espírito Santo, ele Revela tudo, revela né? tudo, né? É muito louco. Uhum. E aí, eu estava com o Heitor na UTI e comecei a sentir algumas dores, assim, abdominais e tal, nas costas. Falei, deve ser alguma cólica renal. Porque quando você vê uma criança passando por aquilo, você fala, meu, isso aqui não é nada, eu vou aguentar. E Uhum. não dava, assim, era algo que meu marido vinha, meu marido, ele ia buscar o pão, porque alguém tinha que trabalhar, eu parei de trabalhar, minha Sim. mãe parou de trabalhar, então, e o custo oncológico no Brasil, os remédios são altíssimos, é tudo muito caro, é tudo de alto custo, né, a gente fala. Então, naquele mesmo dia, o Heitor teve alta, nós fomos pra célula, mesmo com câncer, ele pedia pra ir pra célula, Olha que Ai, que ele bonitinho. pedia pra ir pra célula, aí nós fomos pra célula, e naquela noite foi um mover diferente ali na célula. Foi algo sobrenatural. sobrenatural, não sei explicar, mas tinha algo. O Espírito Santo, eu digo que o próprio Deus estava lá, porque era algo Sim. sobrenatural. E eu nunca tinha. Eu levei meu ukulele, ó, levava adoração na célula, Uhum. e aí eu levei o meu violãozinho e falei: Meu Deus, sabe quando você não quer parar de adorar Deus? Uhum. Parecia que tinham anjos cantando junto com a gente na célula. Tinham 10 pessoas, mas parecia que tinha Nossa, umas 1000. que lindo. Nessa noite. E nessa noite nós fomos pra casa, foi numa quarta-feira. E aí cheguei em casa, falei pro meu marido, nossa, eu tô com uma cólica estranha, né? Eu vou subindo enquanto você tá guardando o carro. Tô achando estranho, hein? E aí subi e tal. Evacuar, não consegui. Senti uma dor muito forte. Olhei pro meu filho, ele já tinha ido. Eu olhei pro meu filho, olhei pra minha mãe. Era uma dor, assim, diferente. Uhum. Uhum. Falei, cara, tem alguma coisa acontecendo. Eu falei, meu marido, você me leva no hospital? Que eu tô com uma dor estranha. Pô, será que não é cólica renal? Eu falei, não sei. Isso já era 11 horas da noite. A gente chegou Nossa. da célula, né? Célula era. Uhum. Acaba tarde. É. Aí nós chegamos no hospital 11h20, pertinho. 11h20, nada da médica me atender, eu com o Camilo Santos. E Uhum. aí, foi 2h15 da manhã, a médica. 2h15 da Nossa, manhã. Gente. Aí que entrei na sala, processo, gente. e Ai, assim, tinha que internar o Heitor de novo, porque ele começou a ter febre. Enquanto eu estava no hospital aguardando atendimento, minha mãe falou: o Heitorzinho tá com febre. Quando uma criança oncológica tem febre, pode ser infecção, pode ser alguma coisa, tem que uhum. internar de novo para entrar com Uhum. antibiótico. E aí, eu falei, então,
Falei pra minha mãe, então o Ed vai me internar e ele já tá indo pra aí. Deve ser uma cólica renal, vou tomar só medicação. Uhum. A médica me examinou, ela falou, ó, parece que é apêndice. Falei, nossa, apêndice? É apêndice. Tá bom, você vai fazer uns exames. E aí, se for apêndice mesmo, vai ter que operar, se for rim, enfim. Aí mandou pra ultrassom. Só que até eu fazer um exame também, foi super demorado. Aí eu fiz Nossa. ultrassom, o abdominal, eles falaram, o apêndice tá normal, barriga tá normal, tá tudo bem. E aí, quando foi, acho que umas quase 4 horas da manhã, a médica me chamou e falou, olha, vai ter que fazer uma tomografia, porque não achou nada no ultrassom. Eu falei, tá bom. Aí me colocaram, só que isso começou a dar vários choques na minha barriga. Começou a Eita. dar vários choques na minha barriga começou a inchar, inchar, inchar. Aí me colocaram numa sala de observação. Chegou um médico cirurgião e falou assim, olha, você vai ter que fazer a tomografia mesmo, vai ter que fazer um transvaginal, porque a gente tá achando que é gravidez ectópica, algo assim. Aí, isso era 5h48 da manhã. O marido chegou pra... Ele foi internar meu filho. Ele chegou. Aí falou, olha, tá bem e tal, a gente vai ter que ser internado mesmo. Eu falei, não, vai lá e fica com ele, eu me viro aqui. Só que nisso eu já tava com uma dor súbita, de morte mesmo. E eu não podia falar pro meu marido, nem pra minha mãe, porque minha mãe estava com ele. Ia gerar desespero, a gente já tava passando pelo câncer com o Heitor. Sim. Uhum. Aí, olha, vai lá cuidar do Heitor e eu vou ficar aqui. Tenho certeza, eu falei, tenho, pode ir. Eu dei um beijo no Deus, que eu viva, cuidar do meu filho e ficar com meu esposo, porque imagine se eu pensava, imagine, ele tá passando com o filho, né, oncológico, com câncer, Sim. se acontecer alguma coisa com a esposa. Sim. E aí, Também vou tomar. e aí, Hum. aí foi, vou tentar falar sem chorar. E aí eu tava lá deitada, né, assim com o meu celular do lado. E vários enfermeiros começaram a vir, tipo, em cima de mim. Aí eu comecei a entender que era sério o que estava acontecendo comigo. Sim. E aí o médico falou, olha, a gente vai tentar te levar nessa maca mesmo para tomografia, vamos ver se você vai conseguir. Se não, vai fazer só o transvaginal. No Uhum. fim, eu não fiz a tomografia, porque eu não conseguia. E aí uma enfermeira chamada Arina, não esqueço dela, ela não tinha esse dedinho. Ela falou assim, orar por você. Será que tá acontecendo? Deus cuida, né? Você vê o cuidado, porque em tudo que você vai contando, a gente Sim. consegue identificar e ver o cuidado de Deus, a mão do Senhor em Gente, tudo, né? E agora eu tô contando assim, calmamente pra vocês, mas na hora foi assim, é a A morte mesmo. preocupação com o Heitor em casa, que estava indo para o Isso, hospital, ser internado. Você ali passando por aquele processo. O seu Eu me esposo. preocupava com o Heitor e com meu Sim. marido, não Sim. comigo. Sim, Eu pensava, Deus, como, né? porque você Preciso queria estar cuidar junto dele. deles, né? E ele tinha tido alta fazia um dia, tadinho. Ia ter que voltar de novo. Aham. E aí, enfim, ele internou, meu marido foi internar ele, ficou lá internado, e meu marido voltou. O marido ficou na sala de espera e nisso, como eu já tava sentindo muitas dores, ele não entrou, ele não pôde entrar. E aí eu fiquei como se fosse numa semi-UTI. E aí essa enfermeira veio, falou que ia orar por mim. E aí eu perguntei pra ela qual que é o seu abençoe. Aí começou a vir vários enfermeiros, eles tentavam achar a veia, não conseguiam. E aí começou Espírito Santo. Sim. Perguntei pra ela, falou, você tá chocando. Eu falei, o que que é chocando-me? Ela falou assim, você tá tendo um choque abdominal. Porque eles tentavam me deixar, eles me levantavam, eles tentavam me deixar deitada e começava a me dar choque nos órgãos mesmo, eu não conseguia. Nossa. Então ela me virou de lado, ela cuidou de mim, ela me virou de lado, conseguindo me mexer mais. Mexer. E aí você vai escutando as coisas que eles estão falando, ó, Sim. noradrenalina, pega noradrenalina, e aí chama o doutor Tiago. O doutor entrou na sala, é um cirurgião, né? Ele falou, olha, vai ter que fazer vaginal, ele falou, vou te levar pra lá. Me levou, foi fazer, já tava com um coágulo de 8 centímetros. Nossa, Marina. De 8 centímetros. Tava cheio de sangue na barriga. Deus. Cheio de sangue na barriga. Aí foi algo que
Eu vou morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Com a dor que eu tava, com a dor, só de lembrar, eu tinha certeza que eu ia morrer. Só que eu não podia falar pro meu esposo. Sim. Aí, quando eu voltei, né, pra semi-UTI de novo, foi rápido, isso já era quase 6h30, 7 horas da manhã. O médico falou, olha, mesmo um coágulo bem grande, você tá tendo choque abdominal, órgãos, a gente vai entrar com a noradrenalina, vai precisar assinar um termo do sangue pra me falar qual tipo de sangue tem, porque não vai dar tempo, porque quando você vai tomar a bolsa de sangue, eles coletam o seu sangue, aí você espera a triagem umas 2 horas pra poder tomar. Uhum. Aí ele falou, ó, você pode assinar esse termo? Porque não vai dar tempo de esperar. Assim. Nossa. Falei, assino, não tem problema. Assinei, aí virei de lado, aí trouxeram o sangue, noradrenalina, e nisso eu tive força pra pegar no meu celular, assim, coloquei a minha digital, que tá cadastrada, e aí tava a fotinho do Heitor Carequinha com meu marido, né? Aí eu falei pra ele, eu falei... Aí ele entendeu, eu falei... Aí eu vi uma lágrima escorrendo, assim, do dele, sabe? Porque médico geral, eles têm que ser frio, né? Sim. É. Surtam. Surtam. E aí, falou, não, fica tranquila, fica tranquila. Falou, o ginecologista não tá aqui, tá esperando ele chegar. Ou seja, se era um coágulo ginecológico, né? Era o ginecologista que ia ter que operar, né? E aí eu tive que operar, tendo os choques horríveis. Eu vi os meus órgãos vindo assim, ó. Horrível, uma coisa horrorosa. E eu virada de lado, porque eu não conseguia me mexer mais, eu tava assim. Eu vi os órgãos. E minha barriga parecia que eu tava com, sei lá, 5 meses. Foi E aí, inchando. foi inchando, era o sangue, né? E na época eu tinha 57 quilos. Ele me explicou depois que aconteceu toda a situação. Eu tinha 57 quilos. Quem tem 57 quilos tem no máximo 6 litros de sangue no corpo. Eu trouxe os exames aqui pra mostrar. Depois, se você quiser, eu perdi 3 litros e 100 de sangue. Nossa, Marina. 3 Ou seja, você litros perdeu e 100. metade. Sim. Então, e aí eu vou explicar, eu vou contar pra vocês agora, né, como às vezes Deus usa, né, essas situações pra mostrar pros médicos que ele existe. Que ele é real, que Jesus é real, ele tá vivo. Sim. E aí, enfim, eu já não conseguia mais nem mexer, eu tava de lado, assim. E aí, eles me levaram pro centro cirúrgico, olhei no relógio, já era 10h25. Nossa. Ou seja, eu cheguei na quarta-feira, 11h20, fui pra uma mesa de cirurgia 10h25. 10h25 da manhã. E assim, com a certeza que eu tava morrendo. Certeza que eu tava morrendo. E assim, Deus, tenha misericórdia, eu não posso morrer. Pensando que eu não tinha mais força. E aí fui entrar pra mesa de cirurgia, uma enfermeira me virou com tudo, assim. E a hora que ela me virou, eu senti o último choque. Falei, Deus, eu falei muito alto, Deus tenha misericórdia de mim, eu preciso cuidar do meu filho. Mas eu gritei tão alto que foi o último fôlego, assim, que eu tive pra clamar a Deus por misericórdia. E aí eu apaguei. E aí eu senti meu corpo adormecendo. E aí foi que eu vivi a experiência de quase morte, de arrebatamento espiritual. Enquanto eu estava, né, na sala de cirurgia, meu marido pediu para toda a igreja intercessão, Sim. para todos orarem, né? Ele fez um grupo, depois eu pude ter acesso a isso tudo, porque Deus é assim, ele faz e ele grava as provas para depois a gente não achar que Sim. tá louco. Uhum. Sim. E aí, enquanto eles oravam, eu vivia uma experiência incrível com o Senhor. Nossa. E o que você viu, Marina? Então, vamos lá. O meu corpo começou a adormecer, né? O meu corpo físico mesmo Sim. começou a adormecer e é como se eu estivesse longe, assim, sabe? Quando você tá longe. E aí, parecia que eu tava sonhando, né? Eu entrei num lugar lindo, assim, um lugar de muita natureza, sabe? Um lugar, um campo, assim, ó, vasto, um verde mais lindo que eu já vi na minha vida. Lindo, maravilhoso. Eu olhava pro céu, era o céu mais lindo que eu já vi na minha vida. Tinha bichinhos, assim, eu olhava pro chão, eu sentia o meu pé, assim, na grama, como se fosse real aquilo que eu tava vivendo, né? Como se fosse, enfim, um sonho. E eu pensei assim, meu Deus, será que eu morri? Só que eu não falava, eu pensava. Pensar.
Era o Você espírito, pensava. Uhum. Eu pensava, meu Deus, será que eu morri? E aí eu olhava pra frente, tinha uma pessoa sentada numa rocha, de túnica branca, assim, tava virado pra lá, de túnica branca, e tinha uma outra rocha do lado, como se essa pessoa estivesse me esperando. E aí eu fui andando, continuei sentindo no meu pé, mas eu tava muito em paz, tava plena, tava me sentindo, assim, muito, eu não sei nem a palavra pra vocês. Plena. Plena. Tava me Ah. sentindo muito feliz de estar lá, realizada, feliz. Aí eu fui chegando perto, e aí essa pessoa virou pra mim. Só que eu não conseguia ver a face dele. É como se fosse um sol, assim, ó, ofuscando no meu Uhum. olho, sabe? Mas eu Sei. conseguia ver só a túnica, assim, branca. Aham. Ele virou pra mim. E aí Que eu lindo. pensei assim, Jesus, é o Senhor. E aí ele não me respondeu. Mas continuou aquele brilho, como se fosse. Cara, é um sol, sabe? Um sol, assim, ó. Uhum. Uhum. Um Uma sol. coisa Um sol. aconchegante. Um Uhum. sol. É algo esplêndido, assim. Algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E aí eu perguntei de novo. Mas eu não abri a boca, era em pensamento. Olha Sim. que Deus conhece os nossos pensamentos, né? Sim. E aí eu, de novo, Jesus é você. Ele, sabe aquela voz? Quando Deus fala com Moisés? Uhum. Que é estrondosa, mas é Sim. Você não suave? sabe identificar, assim, né? Bem grave, né? Isso. E é suave ao mesmo tempo. Mansa. Falou, sim, filha, sou eu. E aí eu Nossa. sentei na rocha e fiquei assim, ó. Fiquei sentadinha assim e fiquei assim. Fiquei. Sim. Sem ação. Só observando. Eu escutava o som dos pássaros, assim, ó. O som dos pássaros, o som da cachoeira. E eu olhava para aquilo. Era um lugar muito lindo, cara. Eu tenho Uhum. certeza que era o terceiro céu. Certeza que era o céu. E aí Jesus falou para mim, filha, você precisa voltar. Ele abriu a minha mão, me deu algo muito brilhante dentro da minha mão. Isso tudo sem ver a face dele, isso tudo com essa luz, assim. E aí ele me deu algo na minha mão, eu falei, não, pai, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Não quero voltar, quero ficar aqui. Quero ficar aqui com o Senhor. Uhum. Porque eu não lembrava do que estava acontecendo, eu não lembrava do meu filho, eu não lembrava do meu marido, eu não lembrava da minha mãe. Por isso que fala, né, em Apocalipse 21, que não vai ter choro, não vai ter Exato. saudade, Sim. não vai ter morte, Vai ter lembrança, não vai né? ter lembrança. Você vai saber quem é você, mas você não vai ter lembrança de nada, assim, Isso. né? E aí, com a misericórdia de Deus, com a misericórdia de Jesus, ele passou a mão sobre o céu assim e me mostrou o rosto do meu marido e do meu filho. Ele te lembrou. Com a permissão dele, pra você Sim. ver como ele é misericordioso. Ele permitiu que eu visse aquilo pra sentir a saudade, pra entender o porquê que eu precisava Sim. Precisava voltar. voltar. E aí, ele me abraçou, eu abracei o Senhor. Eu tenho certeza que era Jesus. Certeza que era o dono da vida. Eu tenho certeza que eu morri e que eu voltasse. Quando eu abracei Jesus, eu senti o meu espírito acoplando assim com o meu corpo, como se tivesse feito assim, ó. Voltado. Uhum. Por isso que diz, né, na palavra também, que o corpo volta ao pó, mas o Exato. espírito volta a Deus. Sim. Porque nós, como os cristãos, às vezes, né, nós somos religiosos com isso, Uhum. né? O nosso espírito é eterno. É Uhum. eterno, você é eterno, você é eterno. Mas o nosso corpo vai voltar ao pó. O nosso corpo vai dormir, mas nosso espírito não, vai voltar a Deus. Muita Creio gente acha nisso. que quando morre tá dormindo, né? Tá descansando. O corpo, O sim. corpo, sim, né? O O corpo se espírito volta a desfaz. Deus, eu tenho certeza, Do porque eu qual você vivi isso. veio, ao qual você voltará, o corpo. Isso. Mas o espírito volta para aquele que o criou. Isso. né? Eu até anotei, depois que eu vivi essa experiência, vou terminar de contar e vou compartilhar, Sim. porque eu fui estudar depois. E aí voltei ao meu corpo, assim, como se tivesse acoplado. Uhum. E aí passou um filme de tudo aqui. Olha, passou um filme de tudo que aconteceu ali dentro. Foi algo horroroso. Eu vi os médicos lutando pra me salvar. Assim, Nossa. sangue pra todo lado. Você viu tudo. Eu vi tudo. E aí eu acoplei no meu corpo. Tipo aquele filme, não sei se vocês já viram O Céu de Verdade. O céu é de verdade. Eu trouxe esse O céu filme é pra de falar verdade. pra vocês, que o menininho que passou a mesma coisa. Sim. Ele viu tudo. E o pai dele era pastor, enfim, aí ele começou a ficar intrigado, porque ele sempre pregou
E não, você vai dormir, Uhum. né? Você tá... Sim. E isso é algo que a gente não pode ser religioso, porque o espírito volta a Deus. E aí, a hora que eu acordei, que eu abri meu olho, eu tava com um tubo no nariz, nos ouvidos, na boca. Tava com uma PAI, quem é médico, enfermeiro sabe o que eu tô falando. É um tubo que vai na artéria, quando você já não consegue mais pegar os sinais vitais. No oxímetro, nem no aquele do bracinho, que é pra medir a Sim. pressão. Então eles colocam na artéria pra saber se tá vivo ou morto. Nossa. Tava com isso. E aí, gente, eu tava amarrada. Eu tava amarrada. E aí eu acordei dentro do centro cirúrgico. Eles estavam esperando pra ver se eu ia acordar. Nossa, Maria. E aí eu acordei, e essa enfermeira tava do meu lado, aquela enfermeira que tava orando por mim dentro da semi-UTI, tava do meu lado. Eu nunca mais vou esquecer essa enfermeira, porque ela ficou intercedendo por mim, clamando, Sim. porque na hora você percebe que você é pó mesmo, que você precisa das pessoas, Sim. né? E aí ela tava lá do lado, ela falou, menina do céu, glória a Deus, eu não tô acreditando. Eu vou avisar seu marido, ela tava branca. Ela falou, vamos avisar seu marido. Eu fiquei assim. A hora que eu Até voltei, entender, eu raciocinar. entendi. Aí eu falei, meu Deus, não foi um sonho, não. Sim. Foi real. Uhum. Eu vivi um arrebatamento espiritual, uma experiência de quase morte. E aí ela foi avisar meu marido. Aí eles foram me levando pra UTI, né? Tiraram do centro cirúrgico, me levaram pra UTI. E aí meu marido falou assim, eu tô muito bravo com Deus. E eu falava assim, ele, meu Deus, você tá maluca? Falar, não, fica quieta. Aí assim, eu falei, eu vou esperar mais ou menos, meu celular, gravar meu. Vou gravar Sim, isso. porque tava bem recente, né, na Uhum. sua Falei, eu vou memória. gravar. Tanto que tem lá no Instagram, gravado, né? Vocês viram. Sim. Eu tava na UTI. Aquela hora eu tava na UTI, horrorosa, horrível. E gravei. Falei, meu, eu vou gravar pra não esquecer os detalhes. Tá gravado no seu Instagram lá Tá ou já gravado tá no lá no seu Instagram, Instagram? tá? @Heitor, nosso herói. @ Heitor Nosso Herói. Vai passar aí pra vocês no GC, tá? Depois vocês seguem a página da Marina. E aconteceu tudo isso. E aí, depois que eu vivi essa experiência, meu marido falou que tava muito bravo. Eu falava pra ele, que Deus é Jesus. Aí acho que ele pensou, tá doida, né? Toma muito remédio. Uhum. Aí o médico veio falar comigo. Veio falar com meu esposo. Ele teve. Meu marido, o médico falou pra ele, olha, é como se tivesse vazado 3 litros de sangue dela. Não tá dentro do corpo. Tem só 3 litros. Até entrar todo o sangue que tem que entrar, vai conta a gota. Não tem como pegar 3 litros e Sim. colocar Enxertar de uma vez. de uma vez. Então a gente vai ver se ela vai sobreviver. E a gente não consegue, isso depois eu fiquei sabendo, a gente não consegue fazer videolaparoscopia porque tem muito sangue. Então na vídeo não dá pra enxergar. A gente vai ter que abrir, você autoriza? Meu Nossa. marido teve que autorizar. Então, passando pelo câncer, com filho oncológico, passou por essa situação. Então, meu marido é muito guerreiro também, um homem de Deus, um homem incrível. E passou por tudo isso. Aí o médico disse pra ele, falou, olha, vamos ter que abrir, você autoriza? Autoriza. Então, enquanto estava acontecendo tudo, meu marido também estava passando todo esse trauma. E o médico veio falar pra mim, né? Falou, olha, a gente fez uma manobra, que eu não lembro o nome, não sei se vocês sabem. Não sei. Uma manobra que é médica entende. Quando tá acabando com pouco sangue, né? Sangue no corpo, eles fazem uma manobra. Quem é médico e médica vai saber, eu não sei. O médico falou que fizeram essa manobra porque para não ter uma parada cardíaca cerebral. Mas mesmo com essa manobra, ele falou que meus sinais estavam caindo e que ele não sabia explicar como não tive parada cerebral, parada cardíaca. Ele não sabia explicar. Ele falou para mim que eu tive sorte. Ele falou: olha, você nasceu de novo, viu? Você teve sorte. Eu falei: não nasci de novo, não. Eu não tive sorte, não. Eu falei pra ele: eu nasci de novo. Foi o próprio Deus que permitiu que eu voltar. Ele deu risada, mas ele sabe que foi um milagre que aconteceu. Sim. Sabe, os médicos, depois eu fui estudar, os médicos veem cada coisa que acontece de experiência de quase morte. Pessoas que ficam no coma e depois voltam e relatam experiências também de quase morte. E eu falei isso pra ele, eu falei, não foi sorte não, doutor. Foi Deus. Deus que me trouxe de volta. E aí, depois de 4 meses, o senhor recolheu o Heitor. Processo, né? Tomou o Heitor. E como que a fé, como que ele
Como que Deus tem te ajudado? Bom, eu sei, com certeza, o Espírito Santo consola e conforta, né? Sim. Mas como tem sido pra você? Olha, eu amo Jesus Cristo. Cara, é apaixonado por Jesus. Muito. Seria impossível sem ele, né? E eu tenho a certeza que essa experiência de quase morte que eu vivi, ele me preparou para me mostrar onde o Heitor estaria. Porque diante de Deus, se não fosse essa experiência, talvez hoje eu seria ateu. Essa é a minha verdade. Mas eu vi Jesus, então eu sei que ele é real, que ele existe, Deus existe, o Senhor é real, ele tá no céu. Tá no terceiro céu, ele Sim. tá vivo. Eu creio que ele vai voltar. Sempre Uhum. falo todos os dias, eu falo, Maranata, Jesus volta hoje. Né? E esse conflito, né, que gerou, eu digo, por que que Deus permitiu que eu voltasse, me ressuscitou? E por que que ele recolheu o Heitor? E aí, orando muito, né, clamando ao Espírito Santo por consolo, porque todos os dias é um dia difícil. É Você um perde dia de um cada filho. vez. É muita dor, gente. Uma dor, falei, né, é inenarrável, uma dor que não tem como descrever, Uhum. mas o Espírito Santo é real e ele tem me consolado. Tem duas pastoras que são referência pra mim, assim, que elas passaram pelo luto, pela experiência de perder um filho. É a pastora Eichla e a pastora Sim. Thalita Pereira. Uhum. Inclusive, hoje eu tava vendo a live delas. Isso me ajuda muito. Ajuda Uhum. demais. A Sônia também passou. Sim. E você ter esse suporte, assim, da família, você ter pessoas que você vai se identificar. Porque depois que você perde um filho, a impressão que dá é que você, sabe, você não faz parte mais desse mundo, é estranho. Sim. Você perde um pouco da sua identidade, né? Você perde um pouco. Tava falando pra Ali que a impressão que eu tenho é que eu ando amputada. Eu imagino. Uma vez eu ouvi uma explicação sobre a criança, né? Até, se eu não me engano, os 3 anos de idade, ela pensa que ela é a mãe. Ela e a Não, mãe é uma pessoa só. É Nossa. muito forte a ligação, né? Da Sim. criança, da mãe Sim, eu e o com... Heitor éramos muito assim ligados. Eu vivi com ele, eu na verdade saí da empresa, né, para cuidar dele. Tanto eu quanto tanto meu esposo, os dois, assim, a gente era muito assim dedicados assim ao Heitor, sabe? E sempre levou ele para ter experiências, viagens, sabe? Meu marido levava ele num lugar aqui em São Paulo que tem bichinhos, então ele era apaixonado por natureza, por flor, amava ir Uhum. para a igreja. Sim. Então, ele carequinha, ele queria ir pra igreja, fazendo tratamento com dor, ele queria ir pra igreja. E aí, eu sempre lembro disso, da força dele. O Heitor é minha Sim, referência Sim. de fé e de resiliência. O meu sim. filho é minha referência. Porque, cara, você vê uma criança passando pelo câncer, eu sempre falo assim, olha, você pensa que você tem problema? Faz uma visitinha lá no Hospital do Câncer Exato. Uhum. infantil, que você vai falar, meu Deus, que vergonha. É, exato. É verdade. E esse processo todo que você tá relatando pra gente é bem o que espiritualmente falando, né? O que a Estela falou num podcast que eu assisti, da Karina Bach. Uhum. Ela também perdeu um filho, né? Eu até tava até comentando com Sim, você. A gente tá sempre acostumado com o sim de Deus, isso. Exato. né? Isso. Então, assim, Deus curou. Ela tava falando, O Deus marido curou dela. libertou meu marido, Deus libertou. Deus curou minha mãe, Deus curou minha mãe. Quando levou o filho dela, opa, como assim? E foi uma meningite viral, algo Então, super. Isso. Era né? só tomar antibiótico, né? Sim. Tanto eu vi Uhum. hoje, os médicos falaram pra ela, olha, Isla, ele vai tomar uma medicação, antibiótico, e isso é viral, fica tranquila que vai ficar tudo Sim. bem. Inclusive, ele teve uma melhoria, né? Teve E já uma ia receber a melhora. alta e tudo. Então. E isso aí foi quando ela percebeu que ele tava ficando meio molinho, assim, meio estranho, mãe, né? E É. aí foram fazer uma tomografia e ele tava tendo um sangramento cerebral. Aí aconteceu, né? Deus Recolheu levou, também, Deus Deus levou. recolheu, né? Mas E é um processo, né? Assim, ela fala também. é o sim ou não de Deus, é o que ele quer. Quando a gente tem a nossa vida entregue na mão de Deus, É, é o que ele quer para nós. é, E se a gente for passar por determinados processos, né, que sejam ruins para nós, né, Deus ele dá. Eu creio muito, eu nunca passei, né, não tenho filho, não perdi meu pai, não perdi minha mãe, né? Mas assim, eu creio muito que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele conforta, ele consola, né? Ele ajuda.
né? Sim. Então, continua sendo difícil, porque Continua, é difícil, não tem como, É. né? Mas Deus tá ali. Pior Sempre, seria sem ele, Não dá, não dá. Eu sempre né? falo isso. Cara, sem Deus, não dá. Sem Jesus, Impossível. não dá. Eu quero agradecer também a minha psicóloga, Thais Tuller, nossa terapeuta. Ela foi no Sim. velório do Heitor e a única coisa que eu lembro do velório do meu filho, graças a Deus, tinha uma fila de 200 pessoas pra me abraçar meu esposo. E aí ela Uhum. falou assim no meu ouvido, ela falou, eu quero acompanhar vocês. Só que Uhum. naquela hora eu não entendi o que ela tava falando. Eu Sim. quero acompanhar vocês. Porque quando você tá lá, o pior dia não é o dia do velório. É Não é aquele dia. Depois. Porque lá você tá anestesiado, você não tá entendendo Sim. nada. E aí ela falou que quero acompanhar vocês. Depois de uma semana, a secretária dela entrou em contato com a gente. E aí nós, desde aquela. Faz já 10 meses, a gente vai fazer 10 meses que Deus levou o Heitor. A gente tem feito semanalmente a terapia com ela. Ela nos abençoou com essa terapia. Então, a terapia é muito importante. Sim. Também nós temos que Sim. falar sobre isso, né? Porque às Sim. vezes a gente é cristão e fica. Ah, Não, é só só. espiritual, não. Não, gente, também nós precisamos, porque o luto, ele dói no corpo, ele Sim. dói no físico, né? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, né? A Isso. gente precisa. Também sou cristã e faço terapia. É muito importante, Muito. Meu Deus, né? é Ajuda muito, demais. Demais. É muito. Gente, eu choro todo dia, choro todos os dias. Essa é a verdade, né? Perder um filho é ausência. A gente sabe que a gente vai se encontrar na eternidade. Sim. Eu sei que o Heitor tá na glória com o Senhor, tá no lugar que eu fui, lá no céu. Eu Sim. sei. Uhum. Mas a dor é pra quem fica. Sim. É, exato, Marina. Então é a ausência daquilo que a gente queria viver e não vai viver, Sim. entendeu? Sim, Então tudo porque isso. você sonhou, né, Isso, com o futuro do Sim. Heitor, como ele seria adulto, o que Isso. que ele faria. Faz parte, né? Toda mãe, acho que desde que já é gerado ali, já começa, A expectativa. né? Mas o Heitor, a sonhos. Thaís sempre diz isso e eu concordo. Ele foi e é um missionário, porque muitas Sim. vidas, né? Pessoas que queriam se suicidar, que estavam dentro da igreja, mandavam, porque eu sempre, vocês acompanhavam, eu Sim, publicava no perfil dele Sim. todos os milagres. Cada milagre, Uhum. a Cada gente vitória, sempre cada criando a cura, cura. cada- Eu nunca Sim. pensei, depois Sim. que ele faleceu, o meu marido fez a oração da ressurreição. Porque nós sim, cremos na sim, ressurreição. nós cremos. Uhum. Mas não foi da vontade de Deus, né? E aí, a Thaís sempre fala isso, que ele é um missionário, porque durante um procedimento que ele foi fazer, ele estava fazendo uma quimioterapia, e aí o portocate dele, o piquezinho assim, entupiu. E aí minha mãe sempre ficava comigo, falei pra vocês, né? Uhum. Minha mãe era kardecista, 30 anos, católica, enfim, tinha muita definição. E aí minha mãe ficava comigo, e aí um determinado dia entupiu o catéter do Heitor. E aí, para uma criança que tem câncer, ter que passar de novo por uma cirurgia para colocar outro catéter, ia ser, né? E ele precisava finalizar uma sessão de quimio no dia seguinte. Uma, para finalizar e ir para casa. Meu Deus, eu já tava sem força, não tinha força para abrir a boca, para nada, para falar. E aí eu falei assim, mãe, eu vou orar, a senhora vai falando amém para confirmar minha oração? Uhum. Aí ela ficou assim, olhando para mim, né, sabe? Uhum. Gente, não tenho nada contra nenhuma denominação. Sim. Jesus ama todos vocês, Sim. né? Sim. E aí minha mãe, eu chamei ela porque ela estava lá comigo. Eu falei, mãe, a senhora vai confirmando a oração. Ela falou, tá bom. Ela ficou meio assim olhando pra mim. Eu falei, não importa se você não é cristã. Vamos lá. Aí coloquei a mão. A enfermeira já estava tentando fazer umas 4 horas, desentupir o catéter. Eles 4. colocam uma torneirinha e vai e volta e tentava desentupir. Ela falou, Marina, não vai ter jeito. Eu vou ter que marcar pra amanhã o procedimento. Uhum. Eu falei, não, não vai marcar. Vai orar e vai desentupir isso aqui. Aí eu... Nossa. É, muita fé, né? Fé. Aí eu coloquei a mão assim sobre o catéter dele. Falei, Espírito Santo de Deus, obstrui, pai, esse catéter em nome de Jesus, pai. Porque meu filho não pode ir pra cirurgia de novo. Ele pode pegar uma bactéria, enfim, era muito Sim, perigoso. Sim. E aí a enfermeira tentou mais um pouquinho, aí parou. Continuei orando, a minha mãe falando amém, amém, amém. E aí daqui a pouco explodiu sangue pra todo lado, assim. Nossa. A minha mãe caiu de joelho no chão, porque eu tava orando no nome de Jesus, né? Sim. Do Espírito Sim. Santo de Deus. Ela nunca tinha tido uma experiência com o Senhor dessa maneira, dessa forma. E aí ela fala que viu Jesus. E aí ela aceitou Jesus dentro do hospital, do lado do Heitor. Gente. Ela aceitou Jesus.
porque ela viu o poder do Espírito Sim. Santo. E ela continua firme com o Senhor, mesmo após essa perda, né? Porque os avós também passam a mesma dor. Sim. Ela continua, ela se batizou 3 Duplamente. meses depois que o Heitor foi recolhido, ela se batizou. Que bênção. Ela se batizou e tá firme nos caminhos do Senhor. Então eu creio que é duro falar isso, dizer isso. As pessoas falam, ai, tem proposta. Eu não consigo ainda enxergar isso. Uhum. Sim. Eu sei que um dia talvez eu enxergue, Uhum. né? Mas eu sei que muitas vidas se converteram a Deus Sim. através da vida do Heitor. E a minha missão é honrar a vida dele, Sim. todos os dias. E falar de Deus, né? Sim. Do sim e do não. É, né? porque é o que a É pastora importante. Thalita, que você falou, ela disse assim hoje na live, ela falou, "Você sabe que eu gravei o meu testemunho depois de 12 anos Uau. na igreja, ela tomou coragem pra Uhum. contar, porque também é bem forte, assim, não é fácil, né, tá aqui falando Sim, sobre a com dor. certeza. Sim. E aí ela fala, você sabe que todo mundo me manda assim, pastora, quando tava finalizando seu testemunho, que eu tava preparada pra senhora falar que ela foi curada, que ela sobreviveu, a senhora fala que ela faleceu. E ninguém tá preparado, né, pro não de Deus. Uhum. A Eixa, ela disse hoje também, eu não tava preparada pro não de Deus. Ela falou, eu tava ali não entendendo nada. Inclusive, ela relatou que várias, né, infelizmente, pessoas falavam pra ela que ela não podia chorar, que ela tinha que ser forte, Uhum. que ela tinha que... Né? Imagina, Então, é gente. pra você também que tá do lado de uma pessoa que tá passando pelo luto, né, de um filho, não fala nada, só abraça, Sim. acolhe. Deixa Uma a água, às vezes a pessoa gente não- sentir, Sim, né? Deixa ela viver o momento. Ela isso. precisa viver. Não é falta de Deus. Sim. Claro que não. São Imagina. coisas totalmente, né? Não tem. Às vezes a gente chega num velório, num momento complicado. A única coisa que a gente tem que dizer, assim, não é nem dizer, é sentir, é chorar com os que choram. Exato. Isso, Né? exatamente. É o que a palavra de Deus diz, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Infelizmente, né? às vezes não acontece. É. E aí é importante a gente dizer. Sim. Porque imagine Jesus chegando para uma mãe falando, olha, para de chorar, já deu, já faz 10 Jamais. meses. Quando Jesus Lázaro, não faria isso. Jesus Ele jamais chorou. faria Jesus chorou. isso. É, Jesus Quando isso, Lázaro é sabe. verdade. né, as pessoas espiritualizam muitas Isso. coisas e Isso. a gente tem que sentir, a gente sente, não tem o que fazer. Né? Jesus chorou, ele é Jesus o chorou. exemplo puro. E nós somos a criação. Ele nos fez Sim. assim, colocou em nós, né, as emoções, os Sim. sentimentos, para que nós vivêssemos, né? exatamente. Jesus viveu. Ele viveu momentos tristes, momentos de alegria, que faz parte do ser humano. De angústia. Exatamente. E né? Deus é totalmente compreensível. O que ele fez com Elias? O profeta Elias ficou onde? Numa caverna, não foi? Sim. Exato, porque Depressão, sentiu com medo. Com medo. Foi. E ele não falou pra Elias, sai daí, para de chorar. Seja homem. Não fez isso com Elias. O que ele fez? Verdade. Mandou provisão pra Sim. Elias. Esses dias eu li. Porque eu Confortou, falei, não é consolou. possível. Deve ter um homem na Bíblia que passou pela depressão. E aí eu fui Sim. ler mais sobre Elias. E tem sim uma reflexão da palavra sobre Elias, falando sobre isso. Relatando, porque às vezes tem muitos cristãos que estão dentro da igreja que estão doentes, que têm vergonha de falar que tá com depressão. Isso. né? Não é E verdade? aí entra essa questão que você colocou da pastora, né, da Thaís Tuller, psicóloga, Isso. e o quanto é importante Sim. você procurar ajuda, porque Tem que procurar ajuda. faz parte da cura o desejo de Sim, ser curado. Isso, Sim. né? exatamente. Você pedir ajuda já é o processo de cura. Precisa falar. É isso, aceitar. Eu preciso de ajuda. Exato. Não só de oração. É Uhum. tudo junto. Tudo junto. Todo Corpo, alma e conjunto. espírito. Isso. Tudo. Corpo, alma e espírito. É isso. Preciso cuidar do meu templo, que é o templo do Espírito Isso. Santo, vou me alimentar bem, vou fazer uma terapia, Atividade e física. atividade física. Ajuda muito. Sim, e vou ter Deus, né? Vou buscar isso. Deus, buscar a presença de Deus. Eu sei que Deus sabe, porque Deus entregou o filho dele. E Com Jesus, certeza. depois de 3 dias, Deus ressuscitou. passou por isso. Mas eu penso assim, o Espírito Santo me falou, né? Você não é Deus, você tem direito de chorar, Sim. não é? Então, Uhum. eu me permito chorar, eu me permito viver esse tempo, né, de luto. Eu não sei quando Sim. vai acabar, mas o Eu acho Espírito que- Santo tem me ajudado. Sim. Tenho orado por todas as mães que estão passando por isso, todos os pais, Sim. todas as famílias. Nossa família também tem sofrido muito, né? Eu tenho orado a Deus pelo consolo diariamente, porque Uhum. é só Você- com Jesus mesmo. Só.
Realmente. Você faz parte de algum grupo, assim, de apoio, de mães com luto, alguma coisa assim, que você queira Nossa igreja, compartilhar, sim. Na né? nossa igreja tem Para uma ajudar outras partilha. mães, né? Nossa igreja tem uma partilha, chama Perdas e Lutos. Uhum. Não é só específico para mãe, é geral, assim. Mas tem um Uhum. projeto aí nascendo, né? Breve, com a Stuller, que Ai, vai que ser legal. específico para mães. Que E bem. eu também estou sempre à disposição, assim, porque você partilhar essa dor, trocar com mães e Uhum. pais que passam pela mesma dor, você se identifica. Você consegue se conectar e aí você fala, olha, tem alguém passando também pela mesma dor. Você não se sente sozinho no mundo, entende? Exato. Sim. É muito Se você importante. conseguiu, né, outras pessoas também é possível É isso, passar, Jesus e né? terapia, pessoal. Não Jesus tem e jeito. terapia. Isso Verdade. mesmo, Marina. Família, né? Isso, Ter a família sempre apoio por tem que perto, ter. apoio. Uma rede de apoio, Tem que ter uma né? rede de apoio. A minha mãe, incrível, ela ficou 9 meses comigo em casa. 9 meses. Deus honrou ela, ela saiu do emprego, aí Deus honrou ela, ela vai voltar agora para a mesma empresa, segunda-feira. Ai, Nossa, olha, tá que bênção. vendo? Meu, Deus é perfeito, Deus é cara. Deus perfeito. é perfeito. Deus é E perfeito é isso. mesmo. Essa é a minha Amém. história. Gostaria que fosse um final, um testemunho diferente. Gostaria Uhum. de estar aqui com meu filho no colo. Eu sei que o meu colo ficou vazio, mas ele estará para sempre dentro do meu coração. Até ele sempre fala isso. O filho, quando ele se vai, ele é importado para dentro. Dentro. Uhum. Quando ela falou isso, eu falei, meu. Depois eu fiquei pensando e é real isso. O Heitor, ele está dentro, ele tá dentro de mim. E Sim. não tem nada que tire. Nem a Sim. morte, nem a altura, nem a profundidade, não há Exato. nada. Nada que nos separe, assim. Nada vai me separar do amor de Cristo. E Amém. é isso. Amém, Marina. Nós queremos agradecer a sua presença, né? Tudo que você compartilhou aqui conosco foi muito importante. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, muitas mulheres, pais que estão passando por esse processo ou que já passaram e às vezes não sabe, né, como lidar Isso. e acaba caindo, né, e aí em depressão, enfim. Então, foi muito importante a sua presença. Nós queremos agradecer de Eu coração. agradeço. E somos também, assim, admiradoras Sim. da mulher que Sim. você é, porque realmente tudo que você nos contou aqui, e a gente sabe que você não contou exatamente tudo, Não, tem Detalhes, que há bastante coisas, né? Porque é muita coisa, é um processo. É. Mas você é uma mulher admirável, uma guerreira, e que o Senhor continue te usando Amém. tremendamente para abençoar E ajudar, muitas né? vidas e ajudar Amém. muitas outras pessoas. Eu não sei se dá tempo, mas no dia que o Heitor faleceu, o Senhor me mandou um texto Por favor. através desse devocional. Eu tava na casa do meu pai e eu dei um devocional. Esse aqui tá com uma mordidinha na minha cachorra, mas o que importa é o Por conteúdo. favor. Esse devocional, ele é do Charles Spurgeon. Ele é baseado na palavra de Deus, tá? E eu tava na casa do meu pai, eu tava entendendo nada, assim. Era um dia depois, era dia 10. Eu não tava entendendo nada, né? Uhum. Pra mim, não tinha acontecido nada daquilo. Era um sonho da minha cabeça. E aí o Espírito Santo me disse claramente assim: vai até o devocional e abre o devocional do dia que o seu filho foi recolhido. E aí eu fui ler o devocional, vou ler pra vocês. Tá. 9 de agosto. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade. Tá em Apocalipse 21, 23. Aí diz assim: lá no mundo melhor, os habitantes são independentes do conforto que cerca todas as criaturas. Não têm necessidade de vestuário, seus mantos brancos nunca se gastam e nunca se deterioram. Não precisam de medicamento para curar doenças, Meu Deus. pois nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Não precisam dormir. Não precisam dormir para repor as energias de seus corpos. Não descansam durante o dia nem a noite, mas incansavelmente o louvam em seu templo. Não precisam de relacionamentos sociais para terem consolo, e qualquer felicidade que possa ser fruto da união em seus companheiros não é essencial para seu êxtase, pois a comunhão com o Senhor é suficiente para suprir seus maiores desejos. Lá, no mundo melhor, não precisam de mestres
Eles comungam inquestionavelmente uns com os outros a respeito dos assuntos de Deus. Mas não precisam disso como forma de instrução. Todos são ensinados pelo próprio Senhor. Nossas são as esmolas no portão do rei, mas eles podem banquetear-se na presença, na própria mesa com o Senhor. Aqui, na terra, nos recostamos em um ombro amigo, mas lá eles se recostam em seu amado Jesus, e somente nele. Aqui precisamos de ajuda de nossos companheiros, mas lá eles encontram tudo o que desejam em Cristo Jesus. Aqui olhamos para a carne que perece e para o vestuário que se deteriora pela traça, mas lá eles têm tudo em Deus. Aqui utilizamos balde para conseguirmos água do poço, mas lá eles bebem da fonte principal e encostam seus lábios na água viva. Aqui os anjos nos trazem bênção, mas lá não desejaremos mensageiros do céu. Eles não precisam de Gabriel para lhes trazer bilhetes de amor de Deus, pois lá eles veem Jesus face a face. Oh, que tempo abençoado será quando estivermos acima de qualquer causa secundária e pudermos descansar no braço de Deus. Que hora gloriosa quando Deus, e não suas criaturas, o Senhor, e não as suas obras, forem nossa alegria diária. Nossa alma terá então atingido a perfeição da felicidade. Uau! Meu Deus. Que perfeição. Que perfeição. E aí eu gravei Perfeita. esse devocional do dia que o Heitor faleceu. Eu acho que eu vi, você postou também no Sim, Instagram, né? Eu gravei porque foi muito de Deus. O Espírito Santo me Muito. falou, eu não acreditei na hora que era ele que tava falando. E a hora que eu abri, comecei a ler, tava meu pai, a minha mãe e o meu marido. E eu tive essa experiência. Eu li e todos foram tocados por Deus. Sim, porque- inclusive fala de Apocalipse, né, 21, que você teve essa visão, que a luz, né, a palavra fala que lá não vão precisar da luz do sol, porque o próprio Jesus, ele é a luz. Ele é a luz. E na sua visão, quando você ouviu, você só conseguia Sim. ver a luz. Só parecia um sol mesmo, a luz própria. É a do sol, própria. A glória de Deus é a própria Ele é a luz do mundo. A luz do mundo. a luz do mundo. Nossa, Que Marina, bênção. muito obrigada. Nossa, sério, eu não tenho nem palavras para te agradecer, assim, eu acompanhei todo o processo, a nossa igreja, né? Nós somos a mesma igreja, a Sim. gente orou bastante pelo... Acompanhamos, oramos e estivemos agradeço juntos todo o com apoio da vocês, igreja. né? E ver você aqui, só pode ser Deus. Assim, eu sei que você tá sofrendo, Sim. né? Mas eu desejo muito que o Espírito Santo continue consolando o seu Amém. coração, continue confortando o seu coração, né? E que você continue buscando a presença dele, Amém. tá bom? Obrigada Amém. mesmo. Muito Amém. obrigada pela tua presença. Muito Obrigada por ter confiado na Marina. gente. Nossa. Amém. Abençoe vocês. Que esse testemunho invada o coração, né? Sim. Que os corações sejam quebrantados para receber. E que, em nome de Jesus, outras denominações, outras, né? Outras Enfim, pessoas outras vão- pessoas sejam alcançadas, não só os Sim. cristãos. Eu sei Sim. que eu estar aqui é isso, né? Sim. Mas é isso aí. Deus abençoe. Amém. Obrigada. E é isso mesmo, pessoal. A intenção do nosso podcast é ajudar, é edificar, né, a vida de vocês e esclarecer, né, de alguma forma algum assunto, trazer conhecimento para vocês. Então a gente pede que vocês curtam, compartilhem, ativem o sininho no YouTube e é isso, com esse testemunho lindo que a gente recebeu hoje. Obrigada e um beijo até a próxima. Até o próximo.